O que é cultura? E qual a relação da cultura com a fé cristã? Qual o papel da cultura no plano criador de Deus? Como a igreja pode continuar sua missão de evangelizar, levando em consideração a diversidade de culturas que há em todo o planeta Terra? Esses e outros questionamentos no livro Cultura e Evangelho, o lugar da cultura no plano de Deus, de Justo Gonzalez, publicado pela editora Agnus. Fala, gente boa, seja bem-vindo ao canal Ler é Preciso. Continuando nosso projeto 40 livros em 2017, vamos falar sobre o terceiro livro do ano, Cultura e Evangelho, de Justo Gonzalez. Justo Gonzalez, ele é um escritor originário de Cuba, ok? Mas ele reside há muitos anos nos Estados Unidos. Ele é fundador da Associação para a Educação Teológica Hispana. Ele é autor de vários livros, mas as obras mais importantes, que são as obras-primas de Justo Gonzalez, são duas coleções sobre história. É a história, uma história ilustrada do cristianismo e uma história do pensamento cristão. Tá? Nesse livro aqui, é uma coletânea de algumas conferências que ele palestrou no Instituto Bíblico de Lima, no Peru. Então, esse livro ele vai tratar de algumas questões relacionadas à cultura e o papel da cultura no plano de Deus. Esse livro ele é dividido em 7 capítulos. O capítulo 1, Fé e Cultura, ele vai analisar como a igreja deve interpretar teologicamente o papel da cultura no plano criador de Deus. Ele vai falar um pouco sobre a vida dele lá em Cuba como um cristão protestante, ou seja, vindo de missionários europeus, como é que ele teve esse primeiro contato, né, essa tensão de ser de uma religião culturalmente, de um povo culturalmente diferente do dele, né, uma religião vinda da Europa, e ele como um cristão protestante aqui na América Latina, naquele período ali da década de 50, ali período logo após a Revolução Cubana, digamos assim. E ele também já introduz aqui os outros capítulos, esse capítulo 1. No capítulo 2, Cultura e Criação, Justo Gonzalez vai dizer que não era propósito de Deus, não foi propósito de Deus criar o jardim, criar o primeiro homem e a primeira mulher e deixar que aquilo ficasse para sempre daquela mesma maneira. E era propósito de Deus dotar o homem e a mulher de inteligência, de criatividade para cultivar, olha a palavra, cultivar o jardim. Ou seja, ele interpreta que esse verbo cultivar, muito mais que simplesmente cuidar da terra, mas realmente se relacionar com o meio ambiente, se relacionar os seres humanos entre si, de maneira que se crie cultura. Tá? Então, para Justo Gonzalez, a cultura faz sim parte do plano de Deus. E Deus ele aprove a ele criar o ser humano com essa capacidade criativa, com a capacidade de criar cultura. No capítulo 3, Cultura e Pecado, o autor vai dizer que toda cultura ela carrega sobre si o selo do pecado. E esse pecado ele se manifesta nas próprias práticas internas dessa cultura e na maneira como essa cultura se relaciona com outras. E até pelo fato de algumas culturas, alguns povos, tentarem impor a sua cultura a outros povos. E aí nós temos o imperialismo. O imperialismo nada mais seria, segundo Justo Gonzalez, como esse selo do pecado que toda cultura carrega. No capítulo 4, Cultura e Diversidade, ele vai analisar aqui Atos 2, né, o milagre do Pentecostes, onde os discípulos receberam o poder do alto e começaram a falar outras línguas, e aí ele fala algo bem interessante, diz que os discípulos falaram outras línguas, os viajantes que estavam lá ouviram os discípulos falando maravilhas de Deus, cada um na sua língua, e ele diz que esse milagre ele é muito expressivo, porque se os viajantes tivessem entendido
os discípulos falando as maravilhas de Deus na própria língua deles, e se o milagre tivesse sido apenas uma interpretação, ele diz que, se assim tivesse sido, estaria legitimando a superioridade da cultura judaica sobre as demais. Mas não, a Bíblia diz que cada um dos viajantes ouviu as maravilhas de Deus na sua própria língua, mostrando então que não há uma supremacia judaica sobre o Evangelho, que a cultura dos discípulos ela é apenas mais uma dentre tantas, que a língua dos discípulos na época ela é apenas mais uma dentre outras línguas. Tá? Então, a parte que eu mais gostei foi essa parte aqui da página 86, que fala sobre isso, cultura e diversidade. Se o milagre de Pentecostes tivesse sido fazer com que todos entendessem a linguagem dos discípulos, então não apenas essa linguagem, mas toda a cultura dos discípulos teria se tornado um elemento normativo na comunicação do Evangelho. A cultura e a língua dos discípulos seriam elemento inseparável da pregação da mensagem, e a posição de autoridade dos discípulos e de seu povo e cultura estaria assegurada. Mas o que acontece é totalmente o oposto. O Espírito faz com que cada um escute em sua própria língua. Este é um milagre muito subversivo. É um milagre que subverte a autoridade dos primeiros discípulos. Pois, no fim das contas, o que ele implica é que esses discípulos e seus agregados não terão controle da mensagem. Ao escutá-la em sua própria língua, um capadócio ou um egípcio se torna tão capaz de repeti-la quanto qualquer galileu. Percebemos toda a implicação disso? Os discípulos recebem o poder do Espírito Santo. Contudo, o que esse poder lhes permite fazer não é acumular mais poder, nem dar importância a si mesmos, nem sequer determinar o futuro da igreja, mas dar poder a muitos estrangeiros e adventícios, a frígios, cretenses e árabes. O poder do Espírito Santo não é para acumular mais poder, mas para compartilhá-lo. Neste compartilhar, a língua materna dos discípulos se torna simplesmente mais uma entre tantas outras línguas em que o Evangelho é proclamado. E a cultura dos discípulos é uma das muitas culturas nas quais o Evangelho irá se encarnar. No capítulo 5, Cultura e Evangelho, o autor vai falar da possibilidade de se ver a ação de Deus, mesmo naquelas culturas que não escutaram o Evangelho. Tá? Então, ainda que alguma cultura não tenha escutado o Evangelho, ainda assim é possível ver a ação de Deus nessa cultura. No capítulo 6, Cultura e Missão, ele vai fazer aqui algumas reflexões sobre o papel do cristão nas missões transculturais. Tá? E aí é interessante que ele fala algo aqui que é muito diferente do que se ouve muito nas aulas de evangelismos e missões, nos seminários. Né? É muito comum dizer que o missionário, quando vai levar o evangelho a uma outra cultura, ele deve se despojar da sua cultura e levar apenas o evangelho. Justo Gonzalez ele afirma que isso é impossível. Não tem como um missionário pregar o evangelho despojando-se da sua cultura, porque o próprio entendimento do evangelho é o entendimento do evangelho a partir de uma perspectiva cultural. Tá? O que ele diz, então, é o máximo que um missionário pode fazer é ter o entendimento que o entendimento do evangelho é o entendimento do evangelho a partir da sua própria cultura. E que quando se prega o evangelho a outras culturas, é possível se ter contato com outras maneiras de se entender o evangelho. Tá? Então, achei bem interessante essa parte aqui. O missionário ele não tem essa condição, ninguém tem essa condição de se despir da sua cultura para poder levar o evangelho. Mas nós podemos ter o entendimento que há várias culturas e que há várias formas de se entender o evangelho. No capítulo 7, ele finaliza com um capítulo chamado Culto e Cultura. Ele faz algumas reflexões sobre a importância da cultura e a sua influência na forma de culto. Tá? E ele finaliza para mim com chave de ouro, uma frase que eu achei bem interessante, que é a seguinte: o que esperamos
os que cremos em Jesus Cristo, não é um dia em que as diferenças culturais desapareçam, nem as diversas línguas, nem os povos ou as nações, mas um dia em que todos juntos, nações, tribos, povos e línguas, possamos cantar os louvores do que se assenta no trono e do Cordeiro. Ok? Então esse é o terceiro livro do projeto 40 Livros 2017, Cultura e Evangelho, de Justo Gonzalez. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostei do livro, eu indico, é um livro curtinho, 150 páginas, muito bom, um assunto bem interessante para esse mundo pós-moderno, cultura e evangelho. Se você tiver gostado, peço que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo, compartilhe, ajude a divulgar nosso trabalho que está apenas começando. Muito obrigado, espero você nos próximos vídeos e vamos ler, porque ler é preciso.